Você acha que o que está sendo liberado para a galera usar, assim, é uma coisa muito inicial, assim, cara, vocês estão usando cepa de manada, né? tipo assim, o topinho do iceberg. É só a xepa da feira, Vocês só. não estão nem vendo o que não tem nem noção do que já tá rolando já. É exatamente isso, é padrão, né? Se a gente pega a história da internet, né? A internet foi construída pela ARPA, que era o Departamento de Armas Avançadas do Pentágono, que depois virou DARPA, né? Hoje em dia todo mundo conhece como DARPA, né? Só que a internet surge até com o nome de ARPANET, que era a rede da ARPA, né? E o objetivo era fazer uma interconexão entre as universidades para que, se tivesse um ataque atômico, eles continuassem tendo um sistema de comunicação paralelo. Então, a gente está falando de 1969. Surge a internet, surge nessa época. Pelo que eu me lembro ali, que eu estava no colégio ainda, começou a popularizar em meados dos anos 90, assim, devagarinho, aquela internet de escada horrorosa, né? Sim. Então você vê, se você faz um cálculo de 1970, arredondando ali de 69 para 70 até 1995, cara, você tem uns 25 a 30 anos de delay do negócio que é criado no meio militar ou no alto escalão para chegar até o povão, né? Sim. Outro exemplo é o GPS. O GPS, primeira vez que ele foi usado no Brasil foi no ano 2000, mas era exclusivo para transporte de carga de alto valor. Era só para o cara monitorar para onde que estava indo. Sim. Ele começa a se popularizar no Brasil em 2010, 2012, né? Que começa a chegar os aplicativos mais famosos, o Google Maps, né? O Waze. Mas, na verdade, isso e também com uma precisão horrorosa, né? Você estava lá no Rio de Janeiro e falava que você estava em Osasco, né? Não, e os aparelhos de GPS que a gente comprava eram horríveis, porque o cara queria colocar TV lá dentro, queria colocar um monte de bugiganga no aparelho e, verdade. E a localização mesmo ele nunca dava. Aí seu pai e sua mãe tinha que a cada 2 meses na Santa Ifigênia atualizar o software. Porque mudava alguma coisa. Que mudava a rua, sei lá, tinha que atualizar o software. Caramba, era horrível. Meu sogro uma vez estava na ponte Rio-Niterói, né? Que não tem pra onde ir, é só a linha reta. Exatamente. Ele falou, dobra a direita. Pior que se o cara estiver distraído, né? Ele dobra, né? Então, assim, cara, a gente começou a usar isso no meado dos anos 2010. O GPS também é de 1969, cara, da Marinha Americana. Loucura. Então, sempre tem esse delay. E boa parte da tecnologia mais avançada, ela não surge no setor privado, ela surge no setor público-militar. Isso está num livro muito interessante da jornalista investigativa, finalista do Prêmio Pulitzer, né? Que é a Annie Jacobsen. Ela escreveu um livro, The Pentagon's Brain, né? O cérebro do Pentágono. Até onde eu me lembro, não tem tradução em português nesse livro, mas é um livro incrível. E ela diz que durante a Segunda Guerra Mundial, como a União Soviética roubou muito rápido o segredo da fabricação da bomba atômica, eles ficaram muito chateados com isso, porque o conceito deles era o seguinte: a gente fez esse projeto caríssimo, projeto Manhattan, desenvolvemos a bomba atômica e vai demorar muito para os nossos concorrentes terem isso, então a gente vai ficar muitos anos na frente. Só que rapidamente os russos conseguiram espionar lá. Teve o casal, né, Rosenberg lá, que recebeu pena de morte por ter vazado esse segredo, mas eles ficaram chateados, falando, caramba, a gente não pode deixar os caras ficarem próximos, a gente tem que estar sempre de 20 a 30 anos à frente. Então a ARPA, que depois vira a DARPA, foi criada exatamente para isso, para os americanos estarem sempre de 20 a 30 anos na frente na tecnologia. E aí a CIA mesmo, como estava desenvolvendo também novas tecnologias e começou a perceber essa necessidade de estar na frente ali das startups, ela criou uma incubadora chamada InQtel, que é IN de dentro, né? A letra Q, depois TEL, InQtel, que é uma incubadora de empresas da CIA que patrocinou várias dessas empresas que existem, até a Palantir Technologies e tal. Então, no meio militar e no meio da espionagem, da inteligência, sempre surgem as tecnologias mais avançadas, e eles vão devagarinho liberando a versão bem xepa lá pro povão, né? Então, hoje a gente sabe, né? Você teve o anúncio do Claude Mythos, né? Que foi tão poderoso que eles falaram, cara, não dá para liberar isso pra galera, né? Então, com certeza, a que a gente usa é a xepa só. Tirando a do MyHub, né? MyHub tem umas inteligências artificiais boas ali, são as melhores que tem. O resto é tudo xepa. É verdade, muito bem, Daniel. Cara, o que você... Eu queria puxar uma Manda ver. parada, porque
Eu tava vendo. Depois que a gente conheceu o Daniel, né? O YouTube começou a me entregar muito conhecido, com conteúdo parecido com o Daniel. Uhum. E eu vi uma parada de IA que era pessoas pegando fotos icônicas de deputados americanos, fotos de exército e tudo mais, e começando a fazer análise que, tipo assim, cara, aquela imagem tinha sido manipulada por IA, só que é uma imagem de 10 anos atrás. Sim. Era papo, tipo assim, características de IA numa imagem. Pô, tinha a foto de um cara, aí na estante tinha outras fotos. As fotos que estavam na estante não era um rosto real, era um borrão, era uma parada. E quando o cara analisava e jogava até numa IA perguntando assim, essa imagem foi feita por IA, o negócio dava tipo assim, 85%, 90% de chance de ter feito no IA. Você acha que tem muita coisa na internet hoje que a gente acreditou por muitos anos e na verdade era tudo manipulado por IA? Então, aí eu vou pedir licença para a galera que a gente vai para o departamento das especulações, das teorias conspiratórias. Existem lendas urbanas de que algumas das imagens do 11 de setembro seriam feitas por IA. Tem alguns estudos, né, do cara, quando ele mostra em câmera lenta o avião batendo no prédio, parece que o avião ele vai se fundindo com o prédio, né? Vai derretendo. Uhum. Então ele fala, cara, aí eu já vi alguns técnicos falando, isso aqui é IA com certeza. Mas é algo não comprovado, especulativo, mas existem essas lendas então, voltando até 2001, né? 11 de setembro de 2001. Sim. Os caras já dizendo que era IA a parada, a imagem, né? Gerada por IA, né? A gente sabe que aquelas empresas também de efeitos especiais, né? DreamWorks e o pessoal do Lucasfilm, eles já tinham ali equipamentos bem avançados. Isso no setor privado. Imagina no meio militar o que os caras tinham, né? Então, no meio militar é sempre à frente. Pelo menos uns 20 anos à frente. Uhum. Então, não duvido não que... a gente está em 2026. 26 anos atrás, 25 anos atrás, eles já usavam. Eu tenho essa suspeita também. Não tenho prova aqui para mostrar, mas existe esse papo aí no mundo misterioso aí das lendas urbanas. O que você vê aí, o que tem de IA hoje já sendo usado em guerra, em frente de batalha, aí, no que tá rolando? Então, hoje a Palantir Technologies, né, ela já usa a inteligência artificial para identificar alvo e decidir quem vai ser eliminado ou não. Então, isso já tem sido usado na faixa de Gaza, né, no conflito lá no Irã. A própria Anthropic se envolveu nisso, né, houve uma polêmica lá. Até o Dario Amodei lá, que é o CEO da Anthropic, ele falou, olha, eu não quero mais fazer esse tipo de serviço para o governo. Acho que ele sentiu que poderia dar um efeito rebote para a empresa dele, né? Falar, pô, sua IA tá matando gente inocente lá. A gente não pode esquecer que um dos primeiros ataques que aconteceram no dia 28 de fevereiro lá no Irã, eles atingiram uma escola infantil, né? Então matou várias crianças. Aí o cara já falou, pô, vamos começar a botar na minha conta isso aí, né? Falar que foi a minha IA que decidiu destruir aquele prédio que não era um prédio militar, mas era uma escola, né? Então já está sendo usado nesse sentido. E aí a gente tem não só... Porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente tem o software e as máquinas, né? Ou os robôs. Porque às vezes a gente pensa na IA, a gente pensa no Grok, no ChatGPT, mas a gente tem o Optimus da Tesla também, que é o robô, né? E o Musk... Aí é um robô meio humanoide, né? Ali humanoide, mesmo, né? E aí ele tem uma inteligência artificial localizada, né? Ele roda o seu próprio sistema e ele toma decisões por conta própria. Inclusive o Elon Musk, no início de 2025, ele deu uma palestra na West Point, né? Que é uma escola, tipo a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Inclusive, se eu não estou enganado, se minha memória não está falhando, o Bruno Perini chegou a fazer um curso lá, na West Point, né? Acho que ele... Eu acho que sim. Ele passou um tempo lá. Então, lá na West Point, o Musk deu uma palestra, cara, para os cadetes lá. A palestra foi sensacional. E ele falou, cara, nas próximas guerras, não vai haver ser humano no campo de batalha. Aí o general lá que estava apresentando falou, por quê? Ele falou, porque se você mandar a pessoa, você vai perder essa pessoa. É 100% chance de morte. Porque os drones com inteligência artificial localizada, eles têm a taxa de acerto de 100%. Então ele vai matar todo mundo. Então não vai ser uma guerra de pessoas no campo de batalha, são máquinas contra máquinas. E aí quem vai vencer, quem tiver um número maior e a qualidade melhor.
E aí ele começa a comparar os Estados Unidos com a China, mostrando que a China tem a capacidade industrial muito maior que a americana, e eles teriam que dar a volta por cima para equalizar isso, porque se a guerra for com máquinas com inteligência artificial, a China estaria na frente, principalmente na questão da quantidade, mais até do que da qualidade. Mas às vezes, se você tem uma desproporção muito grande da quantidade, a qualidade não vale tanto, né? Você tem uma máquina boa contra 100 máquinas, mais ou menos, as 100 vencem. Se tem uma coisa que a China sabe é fazer tecnologia em massa, né? Com qualidade ali. Que você fala, cara, faz aí, o negócio esse drone vai custar $1 e consegue matar 100 soldados. Às vezes ele é meio descartável, mas funciona. Isso, exato. Esse é o problema de ter terceirizado a indústria do mundo para um único lugar, né, cara? Olha aí. Para buscar um lucro maior, né? Então é por isso que agora tá o Trump, quando ele... a ideia de tarifas, qual que é a ideia? É tipo assim, se você produzir fora dos Estados Unidos, você vai pagar tarifa. Se você produzir dentro dos Estados Unidos, você não paga. Então, traga todas as indústrias para cá, que eu te dou isenção. Então, é o famoso reshoring, né? Que é trazer de volta para a costa americana as indústrias. Não só as indústrias americanas, mas as estrangeiras também. Inclusive, hoje, com o conflito no Estreito de Hormuz, o que acontece? A gente tem uma escassez energética também, porque o petróleo, o gás natural não consegue chegar ao destino. Então, o que o Trump está falando? Tá vendo como é que não dá para confiar no Oriente Médio? Porque você vai, além de ter que pagar tarifa, você tem problema de acessar o gás natural, que é o combustível das indústrias, né? Traz sua empresa, sua indústria para os Estados Unidos, que aqui tem gás natural sobrando. Então, ele está tentando reverter isso naquilo que se chama doutrina Monroe 2.0 ou doutrina Don Roe, que é misturar Monroe com Donald, já ficou Don Roe, né? Então, trazer, em vez de mandar tudo para os tigres asiáticos, para a Ásia, né? Tipo, made in China, agora a ideia é fazer tudo made in USA mesmo. Cara, mas não tem uma... A gente vê muito em filme e tudo mais, quando tem, tipo, robô e tudo mais, existe uma lei... As leis da robótica? Isso, que engloba... que engloba a robótica, a IA... que não pode, tipo assim, cara, um robô nunca pode machucar o humano e tudo mais. Só que a gente tá vendo aí em uso militar que, sei lá, a gente não pode perder a mão desse negócio não, cara, começar... Já perdeu, já. Já perdeu. Ontem eu tava assistindo uma entrevista com o Roman Yampolsky, que é um professor da Universidade de Michigan, se eu não tô enganado. Ele falou, cara, a gente... Não adianta você colocar... você não pode fazer mal a um ser humano, você não pode... aquelas 3 leis do Asimov. Ele falou, as leis são muito genéricas. Não tem como. Aí ele dá o exemplo do filme 2001, Odisseia no Espaço, que eles chegaram para a inteligência artificial, que é o HAL 9001, né, o computador da nave, e o comando era leve a nave, leve os tripulantes até o destino, né? E aí, o que acontece? O computador começa a ter uns glitches lá, começa a dar umas panes, e os caras, entre eles, falam, acho melhor a gente desligar o computador, que ele tá ficando maluco. Aí o computador pensou assim, ele ouviu os caras falando, né, que iam desligá-lo. Aí ele falou, cara, se eles me desligarem, eu não vou poder cumprir minha missão, que é levá-los até o destino. Então, o que ele fez? Ele decidiu, ele fez uma conta, um cálculo lógico, eu vou matar os caras para impedi-los que eles me desliguem e eu levo o corpo deles ao destino. Porque não falou leve eles ao destino vivos, ele levou até o destino. O problema foi o prompt. O prompt está meio capenga, entendeu? Mas assim, quando a gente entra na parte de lógica, isso é questão de lógica, né? Eu cheguei a fazer um mestrado de lógica na Federal do Rio de Janeiro, mas não concluí. Mas foi bom que me deu um panorama legal. Quando a gente entra na ideia da lógica, a gente tem ali os 3 pilares, né? Que é o princípio da identidade, não contradição, o terceiro excluído. O que é isso? Vou tentar explicar de uma forma bem clara para a galera entender. Isso vem do Aristóteles, tá? Coisa antiga. O princípio da identidade na continha lá, é A igual a A. É tipo assim, o que é bom, o que é ruim e deve permanecer assim, né? Acabou. É tipo a definição da coisa do dicionário. Isso é isso, aquilo é aquilo. E aí, o princípio da não contradição é você não pode ser uma coisa e o contrário dessa coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, isso não pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. A pessoa não pode ser bonita e feia ao mesmo tempo. Não pode ser alta e baixa ao mesmo tempo. Ou ela é alta ou ela é baixa. E a outra formulação, que é da não contradição, é a mesma coisa, só que você, em vez de você usar o ou, você usa o e. Então, assim, ou ela é alta ou ela é baixa. A outra ideia é não pode ter
ela ser alta e ela ser baixa ao mesmo tempo. Então, em vez de você usar ou, você usa não, isso e isso. Então, esse é o princípio da lógica. Nosso cérebro meio que funciona assim e as máquinas foram configuradas assim também. Só que aí, até um professor brasileiro, Newton da Costa, que faleceu recentemente, ele começou a perceber que o cérebro humano não funciona exatamente assim. Porque tem situações que elas são ruins e boas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tô num estado de necessidade no direito, né? Quando a gente pensa em lógica jurídica, isso é legal pra caramba, porque no direito você tem que pensar isso para poder decidir o que é crime e o que não é e como punir a pessoa. Então, eu tô pendurado numa corda e eu sou o primeiro que tô em cima e tem mais umas 20 pessoas embaixo. Eu tô vendo que a corda vai arrebentar. Aí eu penso assim, poxa, se eu não fizer nada, eu vou morrer